E aí pessoal, bom, eu estou há um tempo para fazer este vídeo e agora ele está aí na sua tela. E o que seria então? Eu vou dizer o que eu achei dessa Air Fryer, pontos fortes, pontos fracos, algum defeito talvez, não sei, né? Fique até o final do vídeo para você saber. Depois de cerca de 8 meses de uso, eu já fiz de tudo nessa Air Fryer. A única coisa que eu não utilizei foi a função desidratar, que é uma função que eu comprei acreditando que eu iria usar, eu sempre acabo ficando com preguiça e não uso. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu não tive nenhum problema com ela, que eu tive que levar para assistência, ou parou de esquentar, ou queimou alguma coisa. Ela funcionou super bem e eu vou passar agora detalhe por detalhe para mostrar para vocês. Sem mais delongas, então, vamos lá. Bom, primeira coisa sobre o tempo das receitas. Eles, obviamente, estimam um pouquinho para baixo, a gente tem que aumentar uns minutinhos. Por exemplo, a batata frita diz que faz 400 gramas de batata frita em 15 minutos. Isso não é bem verdade. As que eu fiz precisa geralmente de 18 a 20 minutos para fazer 400 gramas e ainda precisa abrir durante o preparo para dar uma chacoalhada, porque senão fica mais torradinho nas beiradas e as do meio não ficam bem fritas. A respeito das demais receitas, carnes, bolos e tudo mais, num geral assim a gente pega o feeling, digamos assim, da Air Fryer para saber mais ou menos a temperatura e o tempo de preparo. Em geral eu utilizo a Air Fryer em 180 ou 200 graus. Aproveitando que a gente está falando de funções e receitas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por mais que tem várias funções aqui no painel, eu acabo não utilizando. As únicas que eu já utilizei foi a da batata frita, que é padrão, 15 minutos, 200 graus Celsius. Aí eu acabo aumentando o tempo aqui para 20, certo? Outra função que eu utilizei foi a função bolo e pizza. Então aqui peixe, carnes maiores, camarão e tal, não utilizei. Nesse tempo que eu utilizei o painel não deu nenhum tipo de defeito, não teve nenhuma diferença no clique, não tive que clicar mais forte, nada, ele funcionou super bem, não tive nenhum problema quanto a isso. Na construção do produto também eu não tive nada, não bateu o air fryer, não riscou. Quando a gente limpa por fora é somente com um paninho, então não tive problema de arranhar, de ficar fosco e tudo mais. A única coisa um pouquinho chata é que ela fica facilmente embaçada aqui na frente, tanto com o vapor do próprio alimento quando a gente abre a porta, quanto dos dedos, tá? Ele marca muito as digitais dos dedos. Uma coisa que me incomodou um pouco é que particularmente a nossa Air Fryer, ela veio, parece que com alguma coisa um pouquinho solta, que quando a gente liga, ela vibra aqui em cima, e aí é só eu encostar o dedo, por exemplo, e para. Não sei se vai pegar no vídeo, mas aí o que acontece? Quando eu tô com paciência, tudo bem, eu deixo assim, senão, se eu tô muito perto da Air Fryer, aquele barulho vai me irritar, é só eu apoiar qualquer coisinha aqui em cima que o barulho para. Se você já comprou uma Air Fryer e veio com esse problema também, deixe aí nos comentários pra gente saber se é só a minha que veio assim ou se isso é um problema de construção. Agora vamos falar aqui da parte interna. Bom, esse cesto aqui eu não tive problemas, ele não me pareceu arranhar fácil, a gente lavou várias vezes, ele não teve nenhum problema de tirar o antiaderente, apenas aqui nos pezinhos, porque esses pezinhos aqui acaba arranhando quando a gente coloca em cima das grelhas, certo? Então só esse pezinho aqui que desgastou, o restante está intacto, está como novo. Ponto positivo também para essa alça, que eu achei que com o tempo ela iria entortar e tudo mais, mas não, ela fica bem firme, ó. A gente pode chacoalhar, ela não solta, essa trava realmente funciona, certo? Então não precisa ter nenhum medo quanto a isso, parece ser simples demais, né? Mas funciona. Sobre as grelhas, quando recebi, eu achei elas muito fracas, eu achei, pô, isso aqui não vai durar nada, né? Elas acabaram durando, elas estão como novas, a única coisa mais chata é que ela não é tão fácil de limpar, por quê? Como ela é bem fininha e tem muitos furos, quando a gente passa a esponja ou a bucha, enfim, acaba rasgando e arrebentando pedaços da esponja, tá? Então o ideal é que a gente limpe ela com uma escovinha, certo? E além disso tem esses cantos, não sei se vai pegar aí no vídeo, mas tem esses cantos aqui ó, que é praticamente impossível de limpar. Mas tudo bem, não é uma parte que entra em contato com o alimento. Então as grelhas, por mais que parecem ser frágeis, elas duram bem e não estão enferrujadas. Outro ponto importante também das grelhas. Sinceramente, eu não consigo utilizar duas grelhas para preparar ao mesmo tempo. Por quê?
Não é questão de não conseguir, é questão de não valer a pena. A gente tem que ficar muito mais em cima da air fryer, cuidando, trocando uma grelha pela outra, porque ela sinceramente não assa bem a de baixo, somente a de cima. A gente tem que ir lá e ficar trocando. Eu prefiro fazer uma, depois fazer a outra. Essas grelhas certamente são mais úteis na função desidratar, certo? Porque aí realmente a gente não precisa de uma temperatura alta e sim mais tempo de exposição ao calor. Já essa bandejinha de baixo, a coletora de resíduos, me decepcionou um pouco, mas o nosso cuidado não foi excepcional. Teve vezes que a gente fazia um preparo e deixava para limpar só no outro dia, então ficava gordura encrustada aqui em cima. Ela manchou bastante e está enferrujando em alguns pontos, certo? Então olha só, aqui nos pezinhos que automaticamente eles raspam, né? Porque a gente empurra aqui embaixo, então eles acabam desgastando. Aqui esse símbolo aqui no meio enferrujou, eu acredito que seja por lavar, enfim, ter ficado gordura. Aqui também tem alguns pontos de ferrugem. Então essa peça aqui eu acho que sinceramente foi a peça mais problemática da nossa air fryer, certo? E eu não achei ela com facilidade para comprar, eu achei somente do modelo da Philco. Eu não entrei em contato com as assistências, talvez elas tenham as peças, mas na internet eu não encontrei. E agora vamos dar uma olhadinha aqui por dentro. Essas paredes aqui não são muito difíceis de manter limpo. É só passar um paninho com água morna e detergente, elas limpam muito fáceis. Aqui eu acabei de utilizar air fryer, por isso tem esses restinhos amarelos. Outra peça um pouco problemática é este fundo de cima aqui, essa tela que protege a ventoinha. Ó. Vocês podem notar, ela está praticamente toda enferrujada. Olha só. E certamente também é uma peça que não é tão fácil de encontrar. Continuando então a respeito da limpeza, bom, para manter ela limpa é fácil. No momento que sujou e deu aquela sujeira federal, o que a gente tem que fazer? Essa porta ela suja com uma certa facilidade quando a gente lida com, por exemplo, farinha de trigo, farinha de rosca, farinha de mandioca. Então acaba que a gente tem que tirar ela para limpar totalmente. Uma dica muito importante que eu vou dar para vocês para evitar que enferruje a grade de cima e suje muito ao redor é quando for preparar, por exemplo, linguiças, carnes, frangos, é não colocar a grelha muito em cima, porque quando prepara a carne geralmente respinga gordura, pinga alguma coisa, então se colocar muito em cima vai chegar muito perto da grade e qualquer coisa que espirrar vai pegar na grade, e não colocar perto das laterais aqui na grelha também, porque senão quando for preparar também vai espirrar nas laterais e vai acabar encrostando gordura. Então se fizer uma pequena quantidade, foque em colocá-la mais no centro. Outro tópico também é a respeito do gasto de energia. Eu não achei um gasto alto. Ela gasta cerca de 40 centavos, por exemplo, para preparar quase meio quilo de batata frita. Então é um gasto razoável, considerado o valor que está o gás de cozinha hoje, o óleo que eu teria que usar e tudo mais na panela. Tá, mas afinal, eu recomendo essa air fryer? Seguinte, eu tenho uma amiga que tem aquelas air fryers comuns, aquelas de 3,5 litros, 4 litros, aquelas redondinhas, sabe? E não tem tanta diferença assim no que eu preparo e no que ela prepara. Porém, tem uma baita diferença no preço. Então, olha só. Se você não quer fazer nada de diferente, por exemplo, fazer pizzas, desidratar alimentos, frutas, enfim, eu diria que não vale a pena investir nesta air fryer. Por quê? Ela é uma air fryer um pouco diferenciada e se você quiser fazer as receitas mais tradicionais, você consegue fazer naquelas air fryers mais simples, aquelas mais comuns. Então, pensando por esse lado, eu não investiria considerando o preço desta air fryer. Então, eu não vou dar uma resposta final, decisiva, porém, eu deixo aí uma questão para vocês pensarem. Se você quiser uma air fryer para fazer batata frita, carnes, frangos, alguns bolos pequenos, talvez as air fryers comuns, pequenas, já vai suprir a sua necessidade, vai gastar um pouquinho menos de energia e você não vai precisar investir tanto em um só aparelho. Agora, se você quiser testar coisas diferentes, desidratar alimentos, preparar algumas pizzas pequenas, vale a pena comprar essa air fryer. Eu acredito também que com um espaço maior dela e com algumas funções a mais também nos instiguem a fazer coisas diferentes e não ficar somente na batata frita, na carne, etc. Bom, pra mim eu digo que valeu a pena, por quê? Porque eu faço algumas receitas um pouco maiores que eu preciso um pouco mais de espaço. Por exemplo, pão de alho nas air fryers pequenas, comuns, geralmente cabe 2 pães de alho. Aqui eu consigo colocar até 4.
Então tem várias coisas assim, por exemplo, pizza congelada, que é uma coisa que a gente costuma comer quando a gente não está com tempo. Eu consigo fazer aqui dentro e melhor ainda em apenas 8 minutos. Então pensa no seu uso, pensa o que você vai fazer. Se você quiser explorar algumas coisas a mais, pense em investir nessa Air Fryer. Se você quiser ficar mais no tradicional, eu acho que você pode investir em uma Air Fryer menor, mais comum. Então é isso, pessoal. Eu acho que ficou um vídeo um pouquinho longo, mas eu queria deixar todos os detalhes para vocês, para eu não estar mentindo aqui e trazer realmente a realidade dessa Air Fryer. Beleza? Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos, com seus parentes, com todo mundo. Um obrigado e até mais. Tchau!